Lição 10, 2 a 9 de dezembro de 2023. Quando serei rei? Texto-chave. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. 2 Samuel 5:3. Teaser. Davi começara a se preparar para ser rei desde que era um adolescente. Samuel o havia ungido e declarado o sucessor de Saul, mas o percurso de Davi até o trono foi longo e cheio de desafios. Houve pontos altos, como sua vitória sobre Golias e sua amizade com Jonatas, filho de Saul. Houve longos anos de pontos baixos, quando Davi e sua turma de seguidores viveram como foragidos nas montanhas, fugitivos de um rei furioso. Mesmo depois da morte de Saul, o caminho até o trono não foi muito fácil para Davi. Durante muitos anos ele lutou para conquistar o direito de assumir o trono em todo o país de Israel. Em tudo isso, Davi confiou em Deus. Ele confiou que a promessa divina para sua vida se cumpriria, mesmo quando isso parecia improvável. Ele permaneceu aberto à direção divina, mesmo nos momentos difíceis, e sua fé foi finalmente recompensada. Aos 37 anos de idade, depois de passar sua juventude e os primeiros anos de adulto à espera do trono, ele se tornou rei das 12 tribos de Israel e deu início ao mais bem-sucedido reinado na história da monarquia judaica. A lição dessa semana enfatiza como nós também podemos confiar nas promessas e nos planos que Deus tem para a nossa vida, mesmo quando a estrada é longa e difícil. Os jovens conseguirão se identificar à experiência de Davi e de como ele foi ungido por Samuel, tendo em vista que Deus tem um chamado e um propósito para a vida deles também. Mas quando esse propósito parece distante de se cumprir e a fé enfraquece, como prosseguir e continuar confiando em Deus? Essa pergunta é o ponto central da história de Davi nessa semana. Roteiro original. Davi estivera afastado de sua terra, mas aparentemente tinha chegado ao tempo de se regressar. Com a morte de Saul, o caminho havia ficado livre. Leia em sua Bíblia os textos de Samuel 2, 1 a 4, 10, capítulo 3, 1, 17 a 21 e capítulo 5, 1 a 3. Você encontrará detalhes importantes sobre a volta de Davi para Hebrom e perceberá a mudança em sua postura. Ele tinha confiado nas promessas de Deus, e tudo indicava que elas finalmente se cumpririam. Depois, responda as perguntas. Se Deus havia escolhido Davi como rei, por que Davi teve que lutar numa longa e sangrenta guerra civil para assegurar seu direito ao trono? As ações de Davi, do começo ao fim dessa história, indicam que ele estava, de fato, seguindo a vontade de Deus? Qual foi a atitude de Davi em relação aos seus inimigos derrotados? O que isso nos mostra acerca de Davi? Como você acha que Davi se sentiu quando finalmente se tornou rei, depois de ter esperado tanto tempo? Como você acha que Davi foi capaz de manter sua fé em Deus e sua confiança em suas promessas quando ele teve que esperar tanto tempo e lutar tão arduamente para se tornar rei? Zoom. O texto-chave dessa semana se encontra em 2 Samuel 5:3. Observe que Davi se tornou rei primeiramente de Judá. Ele estava com 30 anos de idade quando isso aconteceu. Foi apenas depois de passados 7 anos e 6 meses que as tribos de Israel procuraram Davi e propuseram que ele se tornasse rei deles também. Depois de ter se tornado rei tanto em Judá como em Israel, Davi ainda governou mais 33 anos. Somando com os 7 anos, ele reinou durante 40 anos. De acordo com um relato do livro de Crônicas, não foram apenas as autoridades de Israel que se dirigiram a Hebrom para pedir que Davi se tornasse rei deles também.
Na ocasião também se apresentaram vários grupos de homens armados, representando suas tribos. Só da tribo dos levitas compareceram 4.600 homens. Todos estavam ali para demonstrar lealdade a Davi. Com certeza, o coração do filho de Jessé deve ter vibrado de alegria. Desde bem jovem, ele havia guardado em seu coração a promessa de que Deus lhe fizera, de que ele se tornaria rei do povo escolhido. E agora, finalmente ela se cumpriria. Deus manteve sua promessa, como sempre faz. Como a história de Davi pode ajudá-lo a confiar no cumprimento das promessas de Deus? Pode levar um longo tempo antes que outros vejam e reconheçam o que Deus tem visto em você, a pessoa que você é capaz de se tornar. Durante anos, Davi foi um jovem pastor de ovelhas, um fora da lei, um pretendente do trono. Mas Deus sempre o viu como um rei. Posteriormente, outros reconheceram a pessoa que Deus planejava que Davi fosse. Making of. Provavelmente Davi tivesse 17 anos quando foi ungido por Samuel. Você é bom em cálculos? Quanto tempo ele teve que esperar para ver a promessa de Deus plenamente cumprida? Nos tempos bíblicos, um rei era mais do que um chefe de estado, muito mais poderoso do que um presidente ou um primeiro-ministro hoje. Embora um rei no mundo antigo normalmente tivesse conselheiros, ele não precisava ouvir seus conselhos. Ele era considerado acima da lei. Tudo na nação era considerado propriedade do rei, incluído todo o povo. E o rei era livre para usar a terra, os recursos e as pessoas como ele bem entendesse. A ideia de ter um rei era nova para o povo de Israel. Até Saul ter sido escolhido rei, os israelitas jamais tinham um líder investido de todo o poder, exceto Deus. A função do rei colocou um enorme poder nas mãos de um homem. Ele não poderia ser destituído de seu cargo, só perderia seu reinado para a morte. Quando Davi foi coroado rei, as pessoas em Israel esperavam ter um rei que governasse com justiça e que seguisse as leis de Deus, em vez de alguém que abusasse do poder e fizesse seu povo sofrer, assim como muitos reis fizeram naquele tempo. As autoridades e o povo em geral reconheceram que Davi era o escolhido do Senhor. Quando se apresentaram ao rei, eles usaram as palavras de Deus para chamar a atenção de Davi para a sua função. Você pastoreará Israel, o meu povo, e será seu governante. Com certeza Davi estava bastante familiarizado com essa expressão. Ele tinha sido chamado enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Deus o estava lembrando, assim como havia sido cuidadoso e amável com as ovelhas, devia ser misericordioso com o povo, conduzindo-o nos caminhos do Senhor. Extras. Escolha o texto bíblico adicional com o qual você mais se identifica e escreva-o na linha abaixo. Os textos adicionais dessa semana são Atos 13:22, Salmo 72:1 e Romanos 8:28. Quando lemos histórias do rei Davi, parece que entramos em um mundo diferente do nosso. Trata-se de um mundo em que os reis governam pelo poder absoluto e as disputas são travadas no combate corpo a corpo. Um mundo onde o destino de um jovem pode ser mudado para sempre pela profecia que leva metade de uma vida para se cumprir. Mesmo neste mundo distante e antigo, Deus estava ensinando a seu povo lições que ainda são muito importantes hoje. Quão clara é sua percepção de que Deus tem um plano para a sua vida? Mesmo que não esteja claro ou não seja fácil de entender, de que forma você é capaz de acreditar que esse plano existe? Como Davi, podemos passar anos sendo preparados para o futuro, mas esses anos nunca serão perdidos. Lembre-se de que Deus está conosco, assim como esteve com Davi, ensinando, guiando e treinando. Panorâmica. Leia o texto completo no capítulo 69 do Livro dos Escolhidos para ter uma ideia geral do que aconteceu quando Davi assumiu o trono. Como Ellen White descreve muito bem, a vida dá muitas voltas.
pense nas celebridades da atualidade que podem ser populares e adoradas em 1 minuto, e odiadas ou esquecidas no seguinte. Mas quando nós, como Davi, permitimos que Deus assuma o controle de nossa vida, podemos estar certos de que as voltas e mudanças sempre contribuirão para o nosso bem. Você se lembra de alguns altos e baixos em sua vida que, ao fim, foram benéficos? A descrição da cerimônia de coroação termina com as seguintes palavras a respeito de Davi. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O dia da coroação foi marcado. Davi, o homem que tinha sido expulso da corte de Saul, que havia fugido para as montanhas e campinas e para as cavernas da terra para preservar a vida, estava prestes a receber a maior honra que os seres humanos podem dar a alguém. O tempo tinha chegado e Davi foi consagrado à sua função como representante de Deus. O cetro foi posto em suas mãos e o povo apresentou seus compromissos de fidelidade. Israel tinha um rei indicado por Deus. Aquele que havia esperado pelo Senhor com paciência viu as promessas de Deus se cumprirem. Davi foi informado por Samuel. Trabalhou e se preparou para se tornar rei desde que ele era um adolescente até chegar aos 30 anos de idade. Ele nunca deixou de acreditar que Deus tinha um plano e que o Senhor estava ao seu lado, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Posteriormente, sua fé foi recompensada quando ele assumiu o trono de Israel. Como jovem, você pode ter certeza de que Deus tem um plano para a sua vida. Como diz ao povo de Israel em Jeremias 29:11, ele tem planos para lhe dar esperança em um futuro. Mas nem sempre esses planos podem parecer óbvios para você. Algumas vezes o caminho à nossa frente se torna escuro e não temos nada além de fé para nos impulsionar para frente. Quando você se sentir desanimado e começar a duvidar de que Deus está atuando em sua vida, lembre-se de Davi e de sua longa jornada até o trono. Mesmo nas horas mais sombrias, quando ele estava vivendo em cavernas e tentando salvar a sua vida, Davi estava sob os cuidados de Deus, sobre os planos. E assim está você também. É para você que Deus diz hoje: os meus planos são infinitamente maiores e melhores do que você pode imaginar. Não vire as costas para o que Deus tem preparado para você. Os sonhos dele excederão qualquer expectativa. Vale a pena confiar e esperar. Nunca pense que a demora de Deus é sua resposta negativa. A paciência é um dom. George Louis Leclerc de Buffon. Não creio que o sofrimento sozinho ensina, senão todo mundo seria sábio. Ao sofrimento precisam ser acrescentados aflição, compreensão, paciência, amor, sinceridade e boa vontade para permanecer sensível. Joseph Addison. Além do estudo, a história de Davi ensina que a paciência é uma grande virtude para quem confia no tempo de Deus. Leia os detalhes no livro 69 do livro Os Escolhidos.